Hoje vamos ter uma conversa sincera sobre o que é realidade e o que é mito quando se fala de trabalhar para fora do Brasil, tanto emigrando quanto trabalhando para empresas internacionais. Muita gente me pergunta isso, como que é a cultura, quais são os salários e quais são as diferenças que eu notei. Eu vou tentar falar isso da minha experiência. Eu trabalhei já para 5 empresas gringas no total, algumas da Europa, algumas dos Estados Unidos, uma da Austrália. E eu também perguntei para várias pessoas do Twitter qual a experiência deles trabalhando para fora. A gente vai tentar chegar numa conclusão aqui no final desse vídeo. Primeira coisa que eu quero te falar é uma realidade quase que inquestionável, que todo mundo vai falar isso, que é a questão do salário. Sim, o seu salário na maioria dos casos vai crescer muito, e não, na maioria dos casos, não é para você ter muito mais responsabilidade. Vai ser um salário maior para fazer exatamente o que você já faz. Eu acompanhei de perto alguns amigos e eu também tenho o meu caso para relatar. Recentemente, tiveram colegas meus que saíram da faixa de 10 mil reais para a faixa de 4 mil dólares, ou seja, de 10 mil reais foi para 20 mil reais, e também colegas que estavam ali próximo do 20 mil reais, estavam ganhando 16, 17, 18 mil reais, pularam para uma faixa de sênior de 8 mil dólares a 12 mil dólares, tá? Eu vi esses casos, eu vi alguns casos assim nessas faixas, ou seja, de 18, 20 mil reais para 40, 60 mil reais. Eu também posso falar do meu caso. O meu caso lá em 2022, então, nota, é um cenário bem diferente do cenário atual, um cenário pré-ChatGPT, em que o meu salário saltou de 4.800 reais mais benefícios, né? Então você tem que considerar que aqui nesses 4.800 eu tinha 13º, eu tinha férias, eu tinha... não tinha vale transporte porque era remoto, mas tinha vale alimentação de acho que uns 600 reais, algo assim. Mas eu saltei desse salário para um salário de mais de 5 mil dólares, né? Mais de 25 mil reais. Aí eu não tinha férias, não tinha 13º, não tinha feriado, não tinha nenhum direito trabalhista, na verdade, porque era de PJ para PJ, eu era contractor, mas para fazer o exato mesmo trabalho e, enfim, depois eu vou falar um pouco mais dessa empresa. Isso se reflete um pouco no que você vê aqui, ó. Aqui no Payscale, eles estão dando que o salário mediano desenvolvedor no Brasil é 78 mil reais por ano, que dá 6 mil e tantos reais por mês, né? Eu acho que tá por aí mesmo, tá, o mediano, 6 mil e poucos reais. Tipo, se você considerar que o dev mediano é um dev pleno ali numa empresa de médio porte, acho que é por aí mesmo. Enquanto você tem aqui, né, nessa Arc, que é quase que uma consultoria para arrumar talentos internacionais, eles dão que o dev sênior médio estimado no Brasil, na estimativa deles, né, na plataforma deles aqui, é de 71 mil dólares. 72, na verdade. Então, cravado, 6 mil dólares, né? Que dá 30 mil reais. Acho que isso daqui é acima da média, tá? A maioria dos casos que eu converso de quem tá ali pleno pra cima é 4, 5 mil dólares. 6 mil já seria... Ah, não, esse aqui é sênior mesmo, tá? Não, 6 mil dólares é realmente sênior. Eu acho que a média de fato é um pouco abaixo disso, tá? Que pleno eu vejo muita gente ganhando 4 mil. Às vezes 3.500. Enfim, inquestionavelmente o salário é maior. Ninguém vai disputar esse fato. Tem um detalhe que a gente tá falando de remoto para os Estados Unidos. E esse cenário muda bastante quando a gente fala de Europa. Qual que é a questão da Europa? Tem vários países que pagam bem, tá? Se você pegar Alemanha, Holanda, esses países mais do norte, o seu salário líquido, lembrando, as cargas tributárias são muito altas, então o seu salário líquido vai provavelmente ser acima de 4 mil euros, tá bom? E eu tô generalizando bastante. Países como Suíça, é bem fácil do seu salário passar de 10 mil euros, 10 mil francos suíços, que equivale a praticamente 1 euro. Agora, vamos separar aqui, né, em norte e sul, fazendo uma simplificação bem grotesca. No sul da Europa, é difícil o seu salário passar de 3 mil euros. Geralmente, ele é menos que 3 mil euros. Então, em alguns países em específico, por exemplo, Portugal, às vezes você que tá ganhando, não sei, uns 12 mil reais, conseguiria ganhar em Portugal, talvez, 2.500 euros? Se você ajustar pelo custo de vida, dependendo de qual cidade você mora no Brasil, isso não vai te proporcionar um ganho muito grande de poder de compra. Depende do seu estilo de vida, né, do tipo de coisa que você compra, o que você consome. Mas no sul da Europa, a disparidade salarial entre Brasil e Europa não é tão grande assim. Lógico, existem casos e casos, tá? Você pode muito bem estar ganhando 4 mil reais no Brasil e receber uma proposta de 2.500 euros na Espanha, e vai ser muito mais dinheiro de fato. Essa é a parte real, essa parte ninguém desculpa, ninguém disputa. Falando de Europa, a gente tem também nos Estados Unidos, onde o cenário muda drasticamente. E nos Estados Unidos é muito difícil o seu salário ser abaixo de 10 mil dólares. Tipo, se você for pleno pra cima e trabalhar numa empresa média grande, vai provavelmente ser acima disso, tá? O líquido talvez um pouquinho abaixo, mas os salários nos Estados Unidos são bem altos. Como a gente tá falando de trabalhar pra fora, e muita gente tem esse interesse de emigrar pros Estados Unidos, eu vou trazer aqui a parceira do canal,
canal, patrocinadora do vídeo de hoje, a USA Law Firm. Caso você tenha esse interesse em emigrar para os Estados Unidos, a USA pode te ajudar bastante. Com a mais recente dificuldade no visto H-1B, que era o visto de trabalho mais comum, hoje em dia ele tem uma taxa de inscrição de $100.000, então quase nenhuma empresa vai te ajudar a fazer o visto H-1B. Existe uma opção melhor, e é esse carinha aqui, EB2NIW, que também pode ser combinado com outros vistos ativos caso você tenha, não tem conflito, como H-1B, O1, L1, isso é relevante para quem já mora nos Estados Unidos. Esse aqui, NI, é de National Interest, interesse nacional dos Estados Unidos, e é possível obter esse visto trabalhando com tecnologia. A USA pode te ajudar nisso. Eles têm 2 escritórios, um em San Diego, na Califórnia, com um advogado certificado da Califórnia, advogado licenciado que pode operar na Califórnia, quanto uma sede também em Florianópolis, no Brasil, então eles podem atender os 2 países sem nenhum problema. Eu já mostrei em diversos vídeos aqui no canal, né, que você pode, trabalhando nos Estados Unidos, ganhar 200, 300, 400 mil dólares, principalmente trabalhando para Big Tech. O Google para Júnior tá pagando 200 mil. Várias empresas estão pagando para plenos e sêniors salários em torno de 300 mil anual. Então tirar esse vistozinho americano pode te proporcionar um salto gigantesco na sua carreira. Esse vistozinho aqui, ele dispensa um patrocinador americano. Ele não precisa que uma empresa queira trazer você. Ele não precisa que uma empresa te patrocine o visto. A USA pode te oferecer a estrutura para obter esse visto de ponta a ponta, então obter essa via de green card, mas é importante você notar que isso aqui não é um visto automático, tá? Não é... Existem alguns critérios para você ser elegível para o visto e todos os casos vão ser analisados individualmente pelos Estados Unidos. Para que você seja elegível, você vai precisar ter mestrado ou doutorado, ou então, bacharel e 5 anos de experiência, ou então, habilidades excepcionais comprovadas, tá? Você precisa necessariamente ter um desses. Então, se você é um profissional qualificado, quer ver se de repente você vai conseguir obter esse visto? Quer entender se você tem esse perfil? Clique no link aqui na descrição e você vai poder falar com o pessoal da USA e ter uma avaliação 100% gratuita, tá? Em que você vai poder ver se faz sentido perseguir isso pra você nesse momento da sua vida. Bom, quer você saia do país ou permaneça no Brasil, a questão de salário maior é quase sempre um fato, tá? Com, claro, o único detalhe de atenção que são os países do sul da Europa, em que talvez você não ganhe um salário muito maior, mas existe uma mudança muito grande de estilo de vida. Isso traz consigo alguns pontos positivos e também negativos. O que podem ser pontos de vista, pontos positivos? A Europa, no geral, ela é mais segura do que o Brasil, principalmente em grandes regiões metropolitanas. Claro, não é verdade em todas as cidades, em todos os momentos. Tem lugares de Florianópolis que eu me sinto mais seguro do que eu me senti em lugares em Nápoles. Você, como brasileiro, pode ter uma certa discrepância cultural, uma certa dificuldade em se adaptar, tanto às culturas, quanto ao inverno, quanto à comida. E se você é um desenvolvedor que ganha muito bem, podem até existir certos luxos no Brasil que você não vai encontrar na Europa. Dificilmente na Europa você vai encontrar uma diarista para limpar sua casa, por exemplo. Eu tô na Alemanha agora, eu não sinto muita falta desses, digamos assim, luxos que eu tinha no Brasil, mas enfim, existem mudanças boas e ruins, tá? A convivência é diferente, o modo de existir nos países é diferente e tal, então são sempre pontos a se atentar. Eu, por exemplo, gosto dos alemães no geral, acho que eles têm uma seriedade, acho que eles são bastante respeitosos, mas eu acho a convivência com eles um pouco mais fria, um pouco mais sem graça. Eu preferiria ter os meus amigos brasileiros comigo. Agora vamos falar de trabalho, né? Eu vou separar em etapas das minhas diferentes experiências internacionais. A minha primeira foi pra Austrália 100% remoto, e a Austrália tem um ponto interessante. Na época em que eu trabalhei pra Austrália, se eu não me engano, a minha diferença de horário era menos 14 horas, na Austrália era mais 14 horas. Isso traz naturalmente um certo espaço, uma certa distância entre a gente. Vou te dar um exemplo. O meu domingo à noite era segunda-feira de manhã pra eles. Então, se existisse uma reunião segunda de manhã, às vezes eu tinha que aparecer no trabalho o meu domingo à noite. Mas embora tivesse essa distância gigantesca de time zone e tal, eu ganhasse um salário bem acima da média do Brasil, né? Eles eram bem razoáveis com relação a isso, tá? Não era esperado que eu tivesse presente em todos os momentos. Por exemplo, não era esperado que eu trabalhasse das 8 da noite até as 5 da manhã. Isso não é razoável, né? Não fazia nem sentido. O que era esperado? Que, em alguns momentos específicos, eu tivesse presente em algumas reuniões que sim, iam ser de madrugada pra mim, e que, se possível, era legal ter algumas horas de overlap com eles. Essas horas de overlap, essas horas de intersecção, faz muitos anos, tá? Foi em 2022 isso. Mas eu acho que era das 18 às 20 horas, geralmente, eram os horários de intersecção que eu tinha com eles, ou das 19 às 21. Eu acho que era mais 19 a 21. Então todo dia eu fazia essas 2 horas de intersecção com eles. Às 19 era geralmente o meu fim de expediente e o início de expediente deles. Claro, já apresentei projeto 3 da manhã, mas não era sempre e era bastante razoável e nunca era esperado que eu estivesse
online, propenso a responder mensagens fora do meu horário de trabalho. Eu não era a pessoa mais sênior do squad, eu não era o tech lead, eu não era o dono dos projetos, então se o servidor caísse por algum motivo e eu tivesse fora do meu horário de trabalho, não era responsabilidade minha. Eu não era a pessoa de DevOps, eu não era a pessoa responsável por garantir o bom funcionamento dos servidores em horários em que eu não estava trabalhando. Então por isso que eu digo que eles foram extremamente razoáveis comigo. Nessa empresa eu senti que eles eram no geral sérios e profissionais. No Brasil eu trabalhei também em algumas empresas não tão boas, mas a última empresa que eu trabalhei no Brasil, ela foi excelente. Essa da Austrália eu diria que foi comparável, um pouquinho pior, honestamente. Mas ela sempre foi razoável e, inclusive, eu acho que ela me demandava mais ou menos na mesma medida em que eu era demandado no Brasil, tá? Não diria que eu fui me demandado muito a mais, nem muito a menos. Acho que foi perfeitamente razoável. Só o detalhe é que eu acho que eles esperavam menos que eu fizesse mais horas. Nessa empresa eu tinha uma ME, né, uma microempresa, uma PJ no Brasil, a gente tinha um contrato. Nesse contrato era estipulado que ambas partes tinham o 30 dias de aviso prévio. E, enfim, a empresa perdeu alguns contratos, essa empresa me demitiu e demitiu todos os contractors, né? Demitiu todo mundo, foi um layoff grande. E eles, de fato, cumpriram os 30 dias de aviso prévio, né? Falaram, ó, tamo te mandando embora, tu vai trabalhar aqui por mais 30 dias, a gente vai te pagar o último salário e fechou, tchau. E, de fato, cumpriram os últimos 30 dias, recebi meu salário sem nenhum problema. Depois desses 30 dias, eu fui para uma multinacional dos Estados Unidos. Então, uma empresa com sede nos Estados Unidos. Mas com boa parte do time na Espanha. Então, o time inteiro estava remoto na Europa, só que boa parte dessa equipe eram espanhóis. E eu não quero generalizar, mas a minha percepção desse emprego individualmente é que foi um dos empregos mais tranquilos que eu já tive em termos de cobrança. Eram realmente poucas cobranças. Foi um dos empregos mais desorganizados, com um ambiente de desenvolvimento mais caótico, diria até bastante débito técnico. Embora a equipe fosse tecnicamente refinada, eu achava uma equipe boa, a gente tinha muito problema de código legado e muito problema de retrocompatibilidade com nossos sistemas legados. Era um sistema bem complexo, tá? Que tinha aplicativos de iOS antigos e tinha que dar suporte para umas APIs estranhas e tal. E eu sentia que havia uma desorganização muito grande. Mas uma coisa que eu nunca pude reclamar dessa empresa foi a questão de horários. Eu acho que esse foi o único lugar que eu trabalhei na vida que eu não fiz nenhum minuto além do horário de trabalho. Em nenhum momento. O horário foi sempre assim, ó, da, sei lá, 9 a 5, cravado todos os dias. E era Europa, né? Então, no verão o pessoal trabalha um pouco menos, trabalha um pouco mais lento. Tinha alguns day-offs esporádicos no verão, nas sextas-feiras de sol. É um negócio bem doido. Mas foi um trabalho muito de boa, tá? Tipo, muito tranquilo, um dos que eu menos tive cobrança. O meu salário era menor do que o salário que eu tinha na Austrália líquido, porque a Europa tem muito imposto, mas ainda era o salário que eu vivia muito bem na Itália. Conseguia me sustentar tranquilamente, sobrava um bom percentual do salário sobrava. Eu também trabalhava remoto numa cidade relativamente barata da Itália. Agora, esse trabalho eu achei que era ruim em crescimento. Era algum trabalho que não ia me proporcionar muito crescimento profissional, até por causa essa prisão de código legado, esse tranquilismo, esse não querer mexer muito naquilo que já tá funcionando. Eu sentia que a gente não estava preparado para criar tecnologia mais de ponta, que era o que eu mais queria. Eu sentia que a gente não estava muito preparado para inovar. Eu acho que isso é quase que uma constante na Europa. Eu vejo meio que isso, tá? A próxima empresa que eu fui foi uma startup alemã. Nessa startup alemã foi quando eu notei... Eu acho que foi a empresa mais diferente que eu trabalhei. Foi a empresa que eu mais recebi feedbacks negativos. E não porque eu era um profissional ruim, é porque todo mundo recebia feedbacks negativos. Não porque eles eram profissionais ruins, mas porque eles tendiam a ser mais diretos. Detalhe importante, tá? Na empresa de Estados Unidos, que a maioria do time era espanhol, você tinha ali uns 30% do time que não eram espanhóis, estavam fora da Espanha, estavam na Sérvia, na Itália, enfim. Na empresa alemã, um pouquinho mais da metade eram alemães, tá? E os feedbacks negativos, eles eram tipo, construtivos. Você não tinha nunca ninguém te xingando ou denegrindo, só tinham apontando coisas que você fez errado, que é importante que elas estejam certas, é importante que elas sejam corrigidas. E eu aprendi a apreciar bastante esse feedback. Acho extremamente positivo, acho uma cultura que deveria ser mais adotada no mundo, é fantástico isso. Feedback tipo, pô, só o que você fez tá ruim, não vai funcionar, conserta. Com foco em deixar o produto melhor, tá? E não em criticar a pessoa. Também era uma empresa que lidava com saúde, então existia uma seriedade adicional pelo fato de se lidar com saúde. Essa foi a empresa que eu mais trabalhei, tá? Foi a empresa mais puxada que eu trabalhei. E conversando com outros devs que trabalham na Alemanha, não tende a ser tanto verdade para todas as pessoas, tá? Eu acho que era mais devido ao fato de ser uma startup e os donos dessa startup tinham uma experiência já de Estados Unidos e ir para os Estados Unidos e puxar fundos e tal. Então era uma startup mais startup true mesmo. Foi a que eu mais trabalhei. Ninguém era obrigado a fazer horas a mais, mas a gente sempre fazia porque tinha muita coisa para ser feita. E eu acho que foi uma empresa bastante justa, tá? Eles deixaram aberto que era desafiador e tinha muito trabalho. Eu entrei e sim, era desafiador e tinha de fato muito trabalho. E era uma
startup e foi tudo que eles me prometeram que seria. Ninguém me vendeu que ia ser extremamente fácil. E foi um emprego difícil, em que eu fui tratado com seriedade, eles me desafiavam até o meu limite, mas não além disso, tá? Eu não achei que eu era cobrado de maneira exagerada, nem punitiva, nem nada do tipo. E desse emprego eu fui novamente para uma empresa dos Estados Unidos, que eu fundei com 2 outros sócios, e a gente trabalha com vários devs globais e equipes globais. Algum dia eu entro em mais detalhes sobre a situação que eu tô atualmente, tá? Bom, essas foram as minhas experiências. Com relação à stack, as pessoas, eu acho que elas procuram muito uma stack mágica, né? Algo que querem saber o que é mais demandado fora do Brasil. Cara, você pode pesquisar, e eu posso te contar a minha experiência, nada além disso. Eu trabalhei a minha vida inteira no Brasil com TypeScript e Node, basicamente. A maior parte das empresas é TypeScript, Node e Python, na verdade. E na Europa também. Trabalhei com todas as empresas com TypeScript, Node e Python. Nunca tive a menor dificuldade para encontrar emprego. Tem bastante vagas de emprego, tanto no Brasil quanto na gringa, com essas stacks. Eu noto que são as mais populares, tanto no Brasil quanto fora. E eu acho que as stacks da gringa tendem a se assemelhar muito com as stacks do Brasil. Sinceramente, eu não vejo muita diferença nisso. O que você pode notar um pouco de diferença? A Europa tem um pouco mais de empresas antigas e menos startups devido ao ambiente europeu. Então a Europa vai puxar um pouco mais para Java, para C++, para C Sharp, para essas coisas um pouco mais enterprise. E os Estados Unidos tendem a atrair muitas startups, principalmente a costa da Califórnia lá. Então vai puxar mais para um TypeScript, vai puxar mais para um Python. O Brasil tende a ser um misto, então tem dos dois. É isso que eu posso te falar generalizando de uma maneira bem grotesca. Porque eu, na Europa, também trabalhei com Python, com Node e com TypeScript. Não trabalhei com Java na Europa, embora, sim, é uma stack muito presente com muita demanda. Se você pegar a qualidade técnica, o que eu posso te falar, né? As pessoas perguntam se é muito mais difícil ou não é. Qual que foi a minha experiência? No Brasil eu trabalhei em algumas empresas mais ou menos, e algumas empresas boas. A qualidade técnica das empresas boas que eu trabalhei, ela é a mesma qualidade técnica, talvez maior, do que das empresas boas que eu trabalhei fora do Brasil. Porque no momento em que eu migrei a minha carreira para fora do Brasil, eu nunca mais aceitei um emprego ruim. No início da minha carreira eu talvez estivesse mais disposto. Então você precisa entender que o fato de que às vezes as pessoas falam que a qualidade técnica é maior fora do Brasil, é porque elas procuram as empresas melhores, né? Eu também, se fosse para trabalhar hoje em dia no Brasil, eu só aceitaria vagas de pouquíssimas empresas, as melhores, certo? Eu só olharia seriamente para, sei lá, Brex, Nubank, Mercado Livre. Eu jamais olharia seriamente para uma empresa de esquina minúscula que não é uma startup fazendo algo interessante. Então, eu acho que a qualidade técnica, quando você tá lidando com empregos, né, de alto nível, ela é bastante similar. E a maioria das pessoas que eu conversei também diz que tende a ser bastante similar. Algumas pessoas dizem que a do Brasil é mais alta, e algumas pessoas dizem que de fora é mais alta, o que me faz acreditar que de fato ela é muito similar. O tal do inglês, né? Como é que é o inglês? O inglês a gente sempre fala aqui, é inglês, ok, é working proficiency. Porque olha só, na Austrália eu trabalhei também com alguns brasileiros. Na Espanha eu trabalhei com gente da Espanha, que não é notoriamente um país que tem um inglês excelente, com gente da Itália, que é notoriamente um país que tem inglês bem ruim, gente da Sérvia, enfim, gente de diversos lugares da Europa. O inglês das pessoas era ok, dava de trabalhar com eles. Algumas pessoas tinham inglês excelente, praticamente nativo, algumas pessoas tinham um inglês meio Joel Santana. E tá tudo bem. Na empresa alemã, tinha muitos alemães e muitos italianos, os alemães tinham inglês excelente, os italianos nem tanto. Alguns tinham inglês excelente também, tá sendo justo aqui. E se for pra resumir aqui, eu acho que na minha experiência, é justo eu dizer que eu tive um pouco menos de cobrança, eu acho justo dizer que eu tive um pouquinho menos, não muito menos, um pouco menos cobrança, principalmente em questão de horários e horas extras, um pouco menos gerenciamento e microgerenciamento, e um pouco mais de um olho direto pra performance. Eu sinto que no Brasil, se eu aparentasse estar muito atarefado, às vezes era o suficiente, e eu sinto que mais nos Estados Unidos, o aparentar estar atarefado não vale de nada, o que vale é a entrega, é comer ticket. Esses foram os meus pontos de vista, agora eu vou trazer aqui o de algumas pessoas que me acompanham no Twitter. Eu perguntei pras pessoas, né, o que mais mudou quando você começou a trabalhar pra fora do Brasil, além do salário? Tanto remoto quanto quem emigrou, né? E vamos ler aqui alguns comentários que eu achei interessante. O Hermes comentou que, por exemplo, trabalhando com pessoas do mundo inteiro, a maioria tendo inglês como segunda língua é desafiador. É muito fácil interpretar ou ser interpretado corretamente, né? Então ele nota, a barreira linguística, ela existe, e sendo bem sincero, eu não acho que a gente geralmente é o problema, tá? Eu acho que existem outros países que falam inglês bem mais difícil de se entender. A Itália, por exemplo, é um deles. O Carrilho falou que entender que trabalho, não é família, você é só uma engrenagem no sistema cumprindo papel. E isso é verdade, tá? Isso me lembra a minha experiência aqui na Alemanha, em que a gente tinha muito feedback negativo e tal, né? O pessoal, tinha essas discordâncias
mudanças no trabalho e depois saía pra tomar uma cerveja juntos no happy hour, só que depois disso cada um seguia a sua vida. É raro você ser convidado pra um aniversário de um colega de trabalho, é raro você até conhecer os namorados, os cônjuges, a esposa de algum colega de trabalho, isso dificilmente acontece. No Brasil você tem um pouco mais esse misto, um pouco mais essa, digamos assim, amizade dentro do trabalho. O JP comentou que ele percebeu o quão manso o gringo é. Deu as 8 horas de trabalho, o mundo pode estar acabando, eles saem. Não tem tanta exigência de sangue no olho. O europeu, então, era almoço 3 horas todo dia no verão. É. O horário de almoço na Europa, ele, tipo assim, não vai existir nenhuma reunião entre meio-dia e 3 da tarde, tá? Flexibilidade de tempo, cultura por entrega, crescimento contínuo estimulado por colegas, estímulo das empresas para evoluir tecnicamente. Percebi que tem coisa ali no trabalho, né, o tal work-life balance. Aqui a Juliana comenta a mesma coisa que eu falei, que quando eu trabalhei em um projeto com alguns alemães, eu percebi o quanto damos rodeios em reviews e comentários. Ser objetivo e direto ao ponto era bastante perceptível neles, aquilo que eu comentei dos feedbacks. Outra percepção foi em relação ao foco no trabalho, como separa um trabalho da vida íntima. É realmente a exata mesma percepção que eu tive. Aqui a Cleciane comentou: a gringa prioriza o seu bem-estar e o seu trabalho contabilizado mais por entrega do que por tempo dedicado. A mentalidade no Brasil, muitas empresas costumam cobrar 11 horas de rotina, quando na gringa é geralmente às 8, né? A cultura empresarial considera a saúde do funcionário para que ele construa sempre boas soluções para o produto, network global, etc, etc. E trabalhar num local bacana que respeita você como ser humano é possível. No Brasil, muitas empresas parecem ladainha de filme. Eu acho que isso tá um pouco com aquilo que a gente comentou, tá? Ela deve ter trabalhado em umas empresas meio mais ou menos assim no Brasil, e quando foi pra gringa foi pra empresas boas. Eu acho que essa cultura existe sim, algumas empresas boas no Brasil. Eu trabalhei em uma delas, mas de fato eu acho que a gente tem um número talvez maior de empresas meio ruinzinhas no Brasil. Aqui, eu pela primeira vez me senti valorizado, menos microgerenciamento, mais confiança, foco em resultado, salário condizente com a responsabilidade, etc. Esse que foi bom, eu percebi o quanto o brasileiro tem um complexo de inferioridade. Não só não perdemos em nada, mas na minha humilde opinião somos mais criativos e inteligentes do que os caras, mesmo no Vale do Silício. Então você percebe que ele tá falando um ponto parecido com o meu sobre qualidade técnica. Ele não notou que as outras pessoas de fora eram melhores que ele, ou que os brasileiros que estavam lá com ele. E isso também, você pode interpretar isso da seguinte maneira, né? O brasileiro que saiu do Brasil para trabalhar numa empresa de ponta, ele provavelmente é muito bom. E o nativo genérico que já tá lá, que já nasceu lá, talvez ele seja bom, talvez ele seja mais ou menos. Então quando você encontra um brasileiro numa empresa de fora, esse cara tende a ser muito bom. E eu acho que a maioria, né, vocês entenderam, a maioria acaba indo nessa mesma linha de raciocínio, tá bom? Se você quiser também um empurrãozinho para conseguir empregos fora do Brasil, a gente tem aqui o curso no canal, o Roadmap pro seu próximo emprego, que te ensina a preparar seu currículo, seu LinkedIn e entrevistar para empresas fora do país, para você também conseguir dar esse salto, tá? Lógico, eu não tô te fazendo nenhuma promessa milagrosa, ainda é bem difícil conseguir um emprego para fora do país, tá? Mas eu consigo te dar o caminho das pedras para facilitar o máximo possível para você. Ah, e tem um mês de reembolso. Se você pedir comprar e achar que o conteúdo não era o que você esperava, vai lá e pede reembolso. A gente devolve o dinheiro na próxima, tá? Na hora. Até a próxima. Beijo, pessoal.